Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta com o Estudo Professor. Hoje a gente vai ter uma outra aula de questão de concurso para tratamentos termoquímicos. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora para se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembra aí também de deixar um like, deixar um comentário, seu feedback, sugestões de novos conteúdos também. Se você já acompanha o canal, também deixa o like aí, deixa seu comentário, que não custa nada e ajuda bastante aqui a continuar a produzir esse conteúdo. Vamos para a nossa aula de hoje, que a gente vai resolver aqui algumas questões sobre tratamentos termoquímicos de concurso, né, principalmente. Essa primeira questão aqui é uma questão CESP-CEBRASP, né? Esse aqui é o mesmo modelo de questão que costuma cair no atual molde das provas, por exemplo, da Petrobras. Elas costumam cair essa questão de verdadeiro, de certo ou errado. Se dá certo, você ganha um ponto; se der errado, você perde um ponto. Essa primeira questão, ela diz o seguinte, né? Acerca dos tratamentos térmicos e termoquímicos em aços, julgue os itens que se seguem, né? Normalmente eles costumam colocar tratamento térmico e termoquímico junto quando está fazendo esse tipo de pergunta, e daí, né, a depender da questão, ele cobra sobre um ou outro. Aí essa primeira questão é o seguinte, né? O tratamento de cimentação somente deve ser realizado em peças a aço carbono com teor acima de 0,6%, né? A cimentação é quando eu estou adicionando carbono, né, na superfície da minha peça. Então, se eu estou adicionando carbono na superfície da minha peça, o objetivo em geral aqui é o quê? É eu produzir uma camada aqui cimentada, que é uma camada que vai ser rica em carbono, né? Que vai ser uma camada dura, né? Com uma alta resistência, enquanto o meu núcleo ele vai ter uma quantidade pequena de carbono, ou uma quantidade menor de carbono, e ele vai ter uma elevada aqui, né? Vai manter uma elevada tenacidade. Por quê? Porque aqui eu não vou ter muito carbono, tenacidade, né? Por que isso? Porque quando eu estou aumentando a minha resistência da minha superfície aqui, estou aumentando aqui a minha dureza, eu vou acabar reduzindo a tenacidade. Então, eu só quero que a minha superfície fique dura. E para realizar esse tratamento de cimentação, eu não posso utilizar aços carbono acima de 0,6%. Na verdade, eu quero utilizar aços que ele tenham um teor abaixo, né, de 0,6, 0,5% de carbono, porque aqui nessa minha superfície eu vou botar um gás que é rico em carbono, que ele vai ter ali uma porcentagem de carbono elevada, e aqui o meu aço ele tem que ter uma pequena quantidade de carbono para que ocorra aqui o processo de difusivo, né? O processo difusivo ele é controlado pelo meu gradiente de concentração. Então, eu tenho que ter para ter um processo mais eficaz, mais eficiente, eu vou ter que ter um aço ali com uma pequena quantidade de carbono. Então, essa minha questão aqui, no final das contas, ela está errada, porque eu tenho que utilizar aços com pequeno teor, com baixo teor de carbono. Vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão é do mesmo modelo, CESP-CEBRASP, aqui é uma prova da Polícia Federal, né, para engenheiro mecânico. Aqui faz o seguinte, diz o seguinte, né, até que o enunciado é parecido, ó, acerca dos tratamentos térmicos e dos tratamentos termoquímicos aplicados a materiais de engenharia, julgue os próximos itens. Né? No tratamento de nitretação, né, aqui eu vou dar no tratamento de nitretação, o endurecimento superficial é obtido pela formação de nitretos na superfície do material devido à reação do nitrogênio com componentes do aço. A gente viu ali que no processo anterior da cimentação, na cimentação, o que acontece? Eu tenho a difusão do carbono, e essa difusão do carbono ele vai aumentar a minha porcentagem de carbono, e depois do meu processo de cimentação, eu vou realizar aquilo que a gente chama de têmpera. Então, o que acontece? Quando eu estou aumentando a minha quantidade de carbono, o que eu vou ter? Eu vou ter ácidos hipereutetóides, eu vou ter ácidos com uma maior quantidade de carbono, e a gente viu lá na nossa aula de tratamento térmico, quando eu estou adicionando ali, quando eu estou aumentando a quantidade de carbono, eu estou aumentando a temperabilidade desse meu ácido. Então, eu vou ter uma maior tendência ali de formação da martensita. Então, qual que é o processo aqui de endurecimento superficial? O processo de endurecimento superficial é aumentar a quantidade de carbono e, por transformação de fase, e também por maior formação de fase cementita, eu vou aumentar a dureza e vou aumentar a resistência ali naquela superfície. No caso da nitretação, é um pouco diferente. Na nitretação, o meu processo de difusão aqui do nitrogênio, né, o elemento que eu estou difundindo, ele é o nitrogênio atômico, ele vai entrar aqui na superfície. Eu vou ter sempre aqui uma região que é o núcleo, que ele realmente vai ser mais tenaz, da mesma forma que a gente viu ali para a cimentação.
E eu vou ter uma região de difusão, né? Eu tenho uma região aqui onde eu vou difundir o nitrogênio. Se eu estou utilizando uma pequena quantidade, eu estou formando aqui o que eu chamo de solução sólida, né? Porque o meu aço ele tem uma capacidade de formar solução sólida com nitrogênio em pequena quantidade. Quando eu começo a adicionar uma maior quantidade de nitrogênio, eu vou começar a formar aqui os nitretos. Quando eu formo esses nitretos, eu tenho aqui o Fe4N, que é o meu nitreto gama-linha, e o meu Fe2 ou 3N, que é o meu nitreto epsilon, né, que forma essa região branca, que vai formar uma camada aqui nessa superfície. Esse nitreto ele tem uma dureza muito elevada. Então, no caso aqui, o meu mecanismo de aumento de resistência ali, de dureza superficial, é devido à formação de um nitreto nessa superfície, que não preciso de realizar, por exemplo, um tratamento térmico posterior, para eu ter uma transformação de fase e formar martensita. Então, é como se eu estivesse crescendo um nitreto ali na superfície daquele aço. Obviamente, eu ainda vou ter uma região ali de solução sólida, né, uma região intermediária entre eles, e aqui na superfície eu vou ter a minha região branca, que é a região onde eu formo o meu nitreto. Então, o endurecimento superficial aqui é devido à formação de nitretos na superfície do meu material, devido à reação do nitrogênio com componentes de aço. Essa minha questão aqui está certa, é um mecanismo que é um pouquinho diferente do meu mecanismo de cimentação. Vamos aqui para a nossa próxima questão, que ela diz o seguinte, né, deixa eu voltar. É uma questão aqui de 2019, essa aqui já é uma questão de múltipla escolha, é uma questão aqui para engenheiro mecânico da UFAL, e ela diz o seguinte, ó, para engrenagens é desejável um núcleo tenaz combinado com uma superfície resistente ao desgaste. A gente está falando aqui você já indica que a gente está falando ou de temperatura superficial ou de tratamento termoquímico. Para essa aplicação, ácidos com baixo teor de carbono, ó, baixo teor de carbono, são submetidos a tratamento termoquímico de cementação, que eleva o teor de carbono na superfície, aumentando a resistência ao desgaste, preservando a tenacidade do núcleo, mantido com baixo teor de carbono. Na cementação, o meio em que o aço é carbonatado e o processo de difusão do carbono são dois aspectos importantes que influenciam esse processo. No meio que o aço o meio e o processo de fusão, que influenciam esse processo, onde o carbono é introduzido na superfície do aço aquecido acima de 900 graus Celsius. Quanto aos diferentes tipos de cimentação, assinale a alternativa correta. Aqui a gente viu nas nossas aulas que a gente tem cimentação sólida, líquida, gasosa, tem até a iônica, né, que é menos utilizada, mas é um processo de cimentação até importante. E ele diz o seguinte, ó, a cimentação sólida consiste no aquecimento do metal abaixo da zona crítica, né? Isso aqui, gente, já é problemático, né? Na verdade, a gente está utilizando a temperatura aqui acima da zona crítica, porque a minha solubilidade do carbono é elevada acima da zona crítica, não abaixo da zona crítica. Além de ser o processo mais antigo de cimentação, né? Isso aqui está correto, é um processo mais rudimentar, mas na verdade aqui o correto seria acima da zona crítica. Então essa questão aqui está errada, né? Não pode ser essa questão. Ó, na cimentação sólida, é necessário submeter o metal a um tratamento térmico posterior, como a austêmpera, para refinar o tamanho de grão. Essa questão aqui está aqui. É necessário realizar um tratamento térmico posterior? Sim, mas esse tratamento não é a austêmpera, é a têmpera. E o objetivo aqui nem é necessariamente refinar o tamanho de grão, né, quando eu estou realizando a têmpera. Então, essa questão aqui também está errada. Ó, C. A cimentação pode ser realizada em meio líquido, gasoso e sólido, sendo o potencial químico do carbono nesses meios o fator determinante do teor de carbono na superfície da peça. Correto. Né? O meu potencial químico ali, ele é importante para eu conseguir realizar o meu procedimento. Né? No meu procedimento sólido, é difícil eu controlar esse potencial, diferente aqui do meu processo gasoso, que é um processo, por exemplo, que eu consigo controlar bem esse potencial, porque eu estou conseguindo controlar a introdução ali da pressão parcial dos gases que eu estou utilizando. Então, a minha questão correta aqui, eu já vou botar aqui, a minha questão C. Vamos ver aqui as outras, porque que elas estão erradas. Ó. Na cimentação gasosa, a utilização dos gases CO, CO2, H2, CO, H2O e CH4 é realizada para possibilitar o controle de potencial de sementes. Né? A gente viu na nossa aula de cimentação gasosa que a gente tem os gases veículos e a gente tem os gases sementantes. Quase o controle ali desse potencial são os gases sementantes. O H2, por exemplo, é um gás veículo, então ele não é utilizado ali para esse controle. Essa questão aqui está errada.
Nos aços cementados, os núcleos contêm de 0,5 a 0,75% de carbono, enquanto a superfície está enquanto na superfície essa concentração é entre 0,8 e 1%. Então, né, gente, aqui a gente viu que os nossos núcleos, até na questão anterior, a gente está trabalhando ali com os valores abaixo de 0,6. Né? O 0,6 é até um valor relativamente alto. Normalmente a gente vai trabalhar ali, né, abaixo de 0,5%, por exemplo, como eu quero utilizar um aço baixo médio carbono e deixar a superfície com uma quantidade um pouquinho maior de carbono, que pode até ser 0,8 e 1%. Então, isso aqui também está errado. A minha opção correta aqui vai ser a minha opção, né, opção C, minha opção correta dessa questão. Vamos para a nossa última questão agora, que é uma questão aqui do órgão aqui do Ministério Público da União, Banca FCC, prova para analista de engenharia mecânica, né? Aços submetidos aos tratamentos termoquímicos denominados cimentação, o tratamento que a gente viu, tem como principal característica apresentar baixo teor de carbono. Aqui, ó, está vendo que tem até 0,25%. Então, aqui nesse enunciado, é bom de fazer essas questões de concurso, que nos próprios enunciados você já vai tendo algumas noções sobre algumas características gerais de tratamento termoquímico. Ele está falando que até 0,25, mas é possível realizar até com um pouquinho mais. Porém, o objetivo é sempre estar utilizando ali um aço com baixo carbono, podendo ou não conter elemento de liga. Um exemplo de aço que atende essa característica é o aço ABNT. Isso aqui, na verdade, é mais uma classificação de aço do que uma questão de termoquímico, né? Mas é interessante a gente trazer aqui também. Quando a gente está falando de classificação geral, os últimos dois termos aqui, ó, do meu aço, ele se refere à minha concentração de carbono. Então, se eu tenho um aço 1020, por exemplo, esse aço ele tem 0,2% de carbono. Se eu tenho um aço 1080, ele tem 0,8% de carbono. Se eu tenho um 92 aqui, ó, 40, esse 92 aqui, ele é referente ao elemento de liga. Tem uma tabela enorme de elementos de liga, não convém a gente entrar nesse ponto aqui agora, mas é importante saber que esse aqui é o elemento de liga. A classe 1000 aqui, eu estou falando de aço ao carbono simples, né? Com os elementos de ligas que eles possuem ali são basicamente residuais, eles não influenciam muito nas propriedades do meu material. E o que diz aqui a quantidade de carbono são esses dois. Então, esse aqui, por exemplo, é um 0,4% de carbono. Se eu estou querendo aqui 0,25% de carbono, eu vou ter que ter um aço que ele vai ter que ter uma composição X menor, aqui pelo menos zero, né? Zero não, né? Perdão, deixa eu botar aqui. XX 25. Na verdade, a gente nem usa o 25, a gente usa normalmente valor inteiro, né? 30, 45, mas teria que ser pelo menos um 25 aqui depois do XX. Aí a questão aqui está aparecendo 25. Por que isso aqui está errado? Porque essa denominação 01 aqui, ela não existe. Não existe 01, 25. Ele é 10, 25, ou ele é 10 outra coisa. Então, essa questão aqui está errada, porque isso aqui não é classificação. O 1060 aqui, por que ele está errado? Porque ele tem mais que 0,25. Então, eu não quero utilizar essa quantidade de carbono. Então, ele também está errado. O 4320, esse 43 aqui está me dizendo de elemento de liga. Mas esse 20 está me dizendo que eu tenho 0,20% de carbono. Então, essa aqui é a minha questão certa, é a minha questão C, porque ele tem uma quantidade aqui, ó, errada, ele tem uma quantidade de carbono menor aqui que atende o meu padrão aqui para utilizar para cimentação. Esse 5102, você fala, Júlio, esse 02 não entra? Não, a gente não tem, por exemplo, quando a gente está falando em ordem de precisão, não usa um 0,02% de carbono. As classificações aqui, elas começam no 10, né? No máximo vai de 5 em 5. Então, esse 5102 também, ele não existe. Então, por isso, isso aqui está errado. Esse aço aqui, ele existe, mas ele tem 0,4%. Então, ele tem mais do que eu estou querendo. Então, também não é a minha opção. Minha opção correta ali vai ser a minha opção C. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso, né? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, será um prazer tirar para vocês. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho. Caso você goste aqui do conteúdo, queira apoiar o canal de alguma forma, dê uma olhada no nosso programa de membros. Tem algumas vantagens e ainda pode contribuir aqui no canal para continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Vejo vocês numa próxima aula aí. Tchau, tchau.